Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem incomodado toda a população mundial desde o dia 23 de fevereiro. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra. São quase 2 meses de bombardeios e inúmeras mortes de soldados e civis, além de cidades absolutamente destruídas. No Saúde e Algo Mais de hoje, nós vamos falar quais são os impactos de uma guerra na sociedade, na nossa saúde mental e, claro, o que isso produz em nossas emoções. Fiquem com a gente, o programa começa agora. Após 2 anos de pandemia, coronavírus, quando as pessoas achavam que teríamos um tempo de paz e um pouco mais de tranquilidade, até para que o mundo se recuperasse dos impactos na saúde e na economia decorrentes da pandemia, a Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. O mundo todo está sob tensão, já que a guerra entre 2 países afetam vários outros, além de todos os impactos que isso traz para a economia mundial. E, obviamente, existem outros aspectos. A tristeza ao ver pessoas mortas, cidades destruídas, famílias destruídas. Como esse momento impacta em nossa sociedade? Como fica o nosso emocional? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a psicóloga Adini Kessi, que está aqui com a gente. Bom dia, Adini. Bom dia, obrigada. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. E vamos conversar também por vídeo com o professor de Relações Internacionais e coordenador do mestrado em Fronteiras e Direitos da Universidade Federal de Dourados, professor Matheus Hernandes. Bom dia, Matheus. Bom dia, Ricardo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com o conhecimento que a gente produz aqui na universidade com vocês. Matheus, é de grande impacto, né? Uma guerra que surge logo após uma pandemia como essa de coronavírus. E muita gente não entende o porquê dessa guerra. Dá para você passar para a gente uma ideia do que aconteceu? Quais são as causas dessa guerra? Claro, ótima pergunta, Ricardo. Acho que assim, para tentar responder rapidamente, tem 2 grandes causas, digamos, estruturais. A primeira, que vem inclusive sendo mais noticiada pela mídia, que é a expansão da OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto de segurança coletiva que vem lá da época da Guerra Fria. O que significa ser um pacto de segurança coletiva? Que os países que fazem parte desse pacto concordam com a seguinte questão: se um deles for atacado, todos devem defendê-lo. Essa organização foi criada na época da Guerra Fria, em que havia também um pacto de segurança coletiva do lado soviético. A OTAN seria do lado capitalista, chefiada pelos Estados Unidos, liderada pelos Estados Unidos, e do outro lado existia o Pacto de Varsóvia, que tinha a mesma função. Com a queda do Muro de Berlim, enfim, o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia deixou de existir e, teoricamente, a OTAN estaria sem função, estaria sem razão de existência. No entanto, ela prosseguiu existindo. E uma decisão ainda no governo Clinton, uma decisão polêmica, decidiu-se, pela cúpula dos países ocidentais, que a OTAN podia continuar se expandindo. E assim ela foi, não sendo mais uma organização apenas do Atlântico Norte, ganhando a Europa Central e, posteriormente, depois a Europa do Leste. Só que um pacto de segurança coletiva pressupõe que você vai se defender de alguém. E com isso, a Rússia começou a ficar, digamos, incomodada com o avanço da OTAN sobre a sua esfera de influência. Digamos assim, a gente pode pensar tanto na esfera de influência soviética do século XX, mas a esfera de influência que já se exercia com o Império Russo czarista anterior. Então, conforme essa fronteira foi se expandindo e também conforme a OTAN teve atitudes ofensivas, porque a OTAN é uma aliança defensiva. A gente vê o tempo todo o Biden falando isso. No entanto, a gente teve episódios
tivemos episódios ao longo da década de 90, por exemplo, em que a OTAN atuou de maneira ofensiva, como nos Balcãs. Então, o avanço da OTAN trouxe um incômodo muito grande à Rússia, né, que se viu com as potências ocidentais chegando, digamos, à sua porta. E a Ucrânia foi, digamos, a gota d'água, quando as conversas com a Ucrânia começam a ganhar alguma concretude, não concretude, mas pelo menos um líder ucraniano como Zelensky, que se mostrava tendendo à adesão à OTAN. Então, essa seria a causa, a primeira causa. E a segunda causa, menos comentada, é que, historicamente, a Rússia, ou a União Soviética, ou o Império Russo anterior, czarista, sempre se ressente na medida em que ideais ocidentais, ideias liberais, possam adentrar a sociedade russa. Por quê? Porque são ideias que emulam a questão da democracia, dos direitos individuais, que podem colocar em risco a estabilidade do regime russo. Então, essas duas questões, na medida em que você tem uma liderança ocidental, né, com tendências ocidentais na Ucrânia, começou a incomodar também a Rússia, porque a grande questão para o Putin é impedir, do ponto de vista ideológico, que esses ideais adentrem a sociedade russa e, com isso, o regime se abale, né? E ele, Putin mesmo, caia. Que, inclusive, esse seria um dos objetivos grandes da OTAN e dos Estados Unidos, né? De fazer o regime russo cair. Né? Então, acho que, sim, tentando responder, porque não foi tão curta, né, Ricardo, a resposta, mas as duas grandes causas estruturais seriam essas. Agora, Matheus, existe por parte da Rússia, do Putin, uma justificativa de que eles estariam invadindo a Ucrânia por conta do crescimento de grupos neonazistas e que o governo apoiaria esses grupos. Isso procede? Olha, mais uma questão interessantíssima, Ricardo, e bastante complexa. Vamos lá. A Rússia alegar, porque uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é que todo esse discurso da Rússia, do Kremlin, do Putin, do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores russo, nos soa muito artificial, né, muitas vezes, mas a gente tem que se atentar que eles estão discursando para dentro da Rússia. Há uma tentativa de convencimento para dentro do público russo de que o que está acontecendo ali é uma operação militar especial para desnazificar a Ucrânia e para impedir que as minorias russas ali na Ucrânia fossem extintas, enfim, fossem mortas. Então, isso não procede completamente, mas como a realidade é complexa, seria também leviano da minha parte não dizer para o telespectador que não há grupos neonazistas na Ucrânia. Não é verdade. Há, sim, grupos de extrema-direita na Ucrânia, há grupos com inclinação neonazistas na Ucrânia, especialmente ao leste, e desde a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, as Forças Armadas ucranianas, as Forças de Defesa Territorial também, que é algo que a gente não tem no Brasil, que é como se fosse uma espécie de exército municipal para defender os municípios, começaram a incorporar às suas fileiras esses grupos que têm inclinação neonazista. Então, nesse momento, esses grupos fazem parte das forças de defesa da Ucrânia. Mas dizer que havia um genocídio contra a população russa ocorrendo no leste da Ucrânia não é verdade. Dizer que o governo ucraniano é nazista também não é verdade. O próprio Zelensky é um presidente judeu, né? Então, enfim, a realidade sempre é mais complexa, né? As coisas existem, mas da maneira como a Rússia está alegando, não é verdadeiro. A gente vai para o intervalo e voltamos para esse bate-papo muito interessante e importante no momento em que o mundo está sob o efeito de uma guerra e, obviamente, isso traz impactos de toda a ordem. Fiquem com a gente. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia.
estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A Hospitalar Saúde existe desde 2012 para cuidar de você dentro do conforto da sua casa. Uma empresa de home care criada por 2 profissionais de enfermagem experientes com atenção especial aos pacientes e à adaptação das famílias. Realiza mais de 1.000 assistências domiciliares mês através de medicação, curativos, banhos e administração de dietas. Hospitalar, trabalhando sempre para que você tenha cada vez mais saúde na privacidade, segurança e conforto do seu lar. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje um tema importante. Nós estamos conversando sobre os impactos que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia causam no mundo e, sobretudo, nas pessoas. Adine, quais as consequências emocionais que uma guerra como essa traz para o povo ucraniano, que está sob invasão e sob efeito de milhares de mortes, e também para o povo russo, que, de certa forma, também se sente ameaçado? Uma tensão muito grande, uma ansiedade, um medo, um pavor, pode estar aí presente nos dois, tanto um quanto o outro, né? Um estresse muito, muito, muito exacerbado, muito grande para ambos Os povos, os né? povos, exatamente. E aí causando, né, o que a gente chama na psicologia de estresse pós-traumático, né? Sonhos, pesadelos a respeito da invasão. Pensa, um dia você dorme, né, tá tudo normal, emprego, casa, família, e no outro dia, de repente, já vem aí uma guerra onde tudo que, de certa forma, estava certo, né, a gente tem certo, tem a minha casa, tem a minha família, tem o meu emprego, e de uma hora para outra o que era certo, mas não é mais. Então, simplesmente desaparece, por vezes. Famílias desapareceram, famílias, cidades destruídas. Então, todo o ambiente ali onde era um ambiente seguro, a minha casa, a minha cidade, o meu país, se torna algo totalmente incerto, totalmente inseguro e perigoso para a minha própria vida. Com certeza. Né? Então, aí tem as imigrações, que a gente acompanha aí também pelas notícias. Milhões e milhões de ucranianos já saindo do país, já saíram também. Agora, Adine, que impacto isso traz para a emoção de pessoas como nós, que moramos em outros países distantes
do local de conflito, mas que as imagens chocam a todos, né? E ainda, sobretudo, um receio de uma terceira guerra. Sim, com certeza, né? Vem junto aí com a Covid. Antes estava muito distante, depois apareceu já aqui, onde a gente mora, totalmente presente. Então, pode ser, sim, pensamentos muito catastróficos a respeito disso, que podem gerar muita ansiedade, muito medo, muita angústia, palpitações, principalmente quando a gente assiste notícias as quais não são verdadeiras. Né? Tem muita fonte aí de notícia que a gente pega que não é real, mas a gente acaba acreditando. Aí fica aí uma dica também para o pessoal sempre olhar notícias reais, notícias verdadeiras. Sempre checar aquelas coisas que parecem fora do normal, né? Exatamente. Agora, Matheus, mundo globalizado, economias entrelaçadas, não era para ser diferente. A guerra trouxe aí grandes impactos na economia mundial, né? A Rússia que fornece gás para a Europa, né, em grande quantidade, os países impondo diversos bloqueios à economia russa. Até onde esse impacto econômico pode afetar a todos nós, inclusive aqui no Brasil? Olha, mais uma boa pergunta, Ricardo. De fato, essa guerra tem um potencial de espraiamento dos seus efeitos muito grande. Primeiro, porque se trata de uma potência, né? A Rússia é uma potência e a Ucrânia não é um país inexpressivo do ponto de vista, por exemplo, do fornecimento de alimentos, né? De trigo, principalmente para a Europa, né? Mas, além disso, trata-se de um país, e aí falo mais da Rússia, que está muito, como você bem disse, entremeado com a economia internacional. Seja porque fornece trigo, seja porque fornece gás, porque fornece carvão, porque fornece elementos para produção de fertilizantes, que é o caso que nos atinge aqui no Brasil. Então, assim, o potencial da gente sentir esses efeitos é muito grande e a gente já começa a sentir. Saiu um relatório ontem da ONU projetando que pelo menos 1,2 bilhões de pessoas, vai sentir diretamente os efeitos dessa guerra. Justamente porque a Rússia ela está muito imiscuída, muito misturada, a teia é muito grande de interrelações com ela, para além da questão energética toda a nossa grande produção, país consumidor também, né? Tudo mais envolve energia. E a Rússia é um player, é um jogador muito importante nesse tema. Né? Realmente isso traz grandes preocupações para o nosso país, para o mundo, e a gente, claro, espera que esse conflito se resolva o mais rápido possível. Agora, Adine, o que as pessoas vítimas de guerra, famílias vítimas de guerra, o que é que será que passa na cabeça das pessoas? Quais são os principais dramas que eles viverão? E, sobretudo, os refugiados, né? Porque, veja, como você mesma disse, do dia para a noite, tiveram que pegar a estrada com crianças, né, com idosos, horas e horas para poder atravessar o país, enfim. Como é que será, qual é o impacto que isso traz na vida dessas pessoas e o que elas devem fazer para reconstruir as suas vidas? Um trauma gigantesco, né? Vem aí o estresse pós-traumático, que após uma catástrofe dessa, né? Algo que acontece traumático na vida da pessoa. Então, muitas vezes essas pessoas vão reviver através de sonhos, pensamentos, tudo o que aconteceu. Então, à medida que a gente pensa e revive, aquela emoção se torna real ao nosso pensamento e aos nossos sentimentos. Então, terapia, com certeza, né? Trabalhar aí muita resiliência, luto, não só por perder pessoas, mas por ter que sair do seu país, ter que deixar o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, onde era estável, agora não é mais. Vai ter que reconstruir, né? Vai ter que ressignificar
a partir daquele momento. Uma mudança de casa, uma mudança de cidade já é algo traumático quando feita De maneira espontânea, de maneira né? espontânea. Mudei Imagino de país, de você cidade ter uma para o mudança trabalho. total de vida, de país, perda de famílias, né? Como isso impacta, né? Algo assustador Muito, e muito. que com certeza ninguém gostaria de estar vivendo nesse momento. A gente vai para mais um intervalo e já voltamos. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Você sabe a diferença entre banco e o Cicobi IP? Somos cooperativa de crédito com tarifas mais baixas, as melhores taxas para o seu dinheiro e o atendimento que só nós temos. Aqui você não é só um cliente, também participa dos resultados. Nossos cooperados já receberam R$1 milhão neste ano, entendeu agora? Faça a diferença, venha cooperar conosco. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Neste momento, o que eu mais preciso é de segurança para os meus investimentos. Por isso eu conto com o Uniprime. Aqui eu tenho atendimento personalizado e a expertise de especialistas em investimentos. Uniprime Cooperativa de Crédito. Sólida na atuação, Prime no relacionamento. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. Hoje recebendo aqui a Adine, o professor Matheus, para conversar sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Matheus, quais os riscos de uma terceira guerra mundial? Ricardo, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou mais, né? Bem mais. Né? Bem mais, talvez de vários trilhões, né? Ou de um valor que a gente nem consegue mensurar, porque estamos falando do final do planeta e aí o valor é incomensurável, né? Olha, a possibilidade de uma terceira guerra mundial seria o envolvimento militar e ofensivo da OTAN. Eu não acredito que isso vá acontecer, apesar de poder acontecer, claro. Por que eu não acho que vai acontecer? Porque esses tomadores de decisão, que vão do Putin, passando pelo Macron, chegando ao Biden, por exemplo, por mais eventualmente megalomaníacos que possam eventualmente ser ou parecer, eles não querem uma terceira guerra mundial, ou pelo menos uma guerra nuclear, né? Que tem proporções mundiais, porque isso simplesmente levaria, talvez não à destruição do planeta, mas à desestruturação total das cadeias de produção, enfim, das cidades. Seria algo de muito, né, de fornecimento de energia, água, então seria de muito traumático, mais do que traumático, né? Seria o caos, digamos assim. Mas qual é a possibilidade disso acontecer? É um escalonamento do conflito até um determinado ponto em que a OTAN decida entrar voluntariamente de maneira ofensiva na guerra. Por que eu acho que não vai acontecer? Porque, por exemplo, um jornalista americano já morreu na guerra, no começo da guerra. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, estivessem e a OTAN esperando um subterfúgio ou efetivamente um fato para poder agir, a morte de um nacional já seria suficiente para argumentar internacionalmente em nome disso. Mas não me parece ser esse o caso, né? A OTAN vem jogando um papel muito problemático nessa guerra, na minha opinião, Ricardo, porque ela
se mantém numa postura defensiva, né? Mas sem participar, sem se dispor a participar das negociações. Como você fez muito bem a primeira pergunta, uma das causas estruturais da guerra é a expansão da OTAN. Sim. Então, a OTAN deveria participar do conflito não apenas fornecendo defesa, mas participando das negociações, se colocando disponível ou disposta a abdicar de algum dos pontos, né? De frear a sua expansão. Então, eu acho que o cenário é mais ou menos esse, assim. A Terceira Guerra Mundial é muito improvável, né? Digamos que uma guerra nuclear de grandes proporções, mas eu não descarto o uso de armamento nuclear tático, né? Não de grande monta, mas armamentos menores nucleares que podem eventualmente acontecer. Mais uma razão porque eu acho que não vai acontecer, se você reparar, mesmo depois das imagens horrorosas de Bucha, né? A despeito da Rússia está negando, mas hoje uma reportagem do El País, junto com o New York Times, mostrou, por A mais B, né, que os satélites, enfim, mostraram que já estava ocorrendo esse massacre durante a ocupação da Rússia. O líder americano, o Biden, ou o Departamento de Estado, não chama de genocídio. Né? O Zelensky já chamou, a Espanha mencionou, a Polônia mencionou, mas os grandes poderes do Conselho de Segurança não mencionam essa palavra. Por quê? Porque, juridicamente, se eles mencionarem essa palavra, significa que o Conselho de Segurança deve agir, intervindo. Tudo bem que essa intervenção não vai ser aprovada porque a Rússia tem poder de veto, mas vai ter que mudar obrigatoriamente o discurso da OTAN de defensivo para, olha, temos que agir. Mas, justamente porque eles não querem mudar essa chave, é que eles não estão usando ainda, pelo menos, o termo genocídio. Matheus, independente de ser ou não genocídio, mas eles não estão mobilizando isso. Matheus, que consequências essa guerra já produziu ou pode ainda produzir para o ambiente político e econômico russo? Olha, tudo que se refere à Rússia, Ricardo, é sempre mais difícil de aferir, porque os meios de mídia independente, né, foram silenciados, e mesmo o acesso via internet é difícil, né? O que se sabe é que internamente o Putin vem conseguindo veicular a sua versão, então veiculando diante da população russa uma operação militar especial de desnazificação e libertação das minorias russas que estão na Ucrânia, ali em Donetsk, Luhansk, Mariupol e até chegando, né, visando o reconhecimento da Crimeia. Então, internamente, a aprovação do Putin melhorou internamente. Então, esse discurso está ressoando internamente. No entanto, me parece que, em algum momento, as sanções vão impor alguns custos, especialmente econômicos, para a Rússia. No entanto, a gente não está falando de uma democracia, estamos falando de um regime autocrático. Todo mundo deve lembrar que, no começo da guerra, houve muitas manifestações em Moscou, em São Petersburgo, dos próprios russos contrários à guerra. Essas manifestações não existem mais praticamente. E se existem, são muito pouco veiculadas. Por quê? Porque a repressão foi muito grande. A prisão, né, de opositores, a prisão dos manifestantes. Então, não me parece que as sanções vão gerar a queda do Putin. Né? Pode produzir algum desgaste. Os próprios oligarcas que estão sendo punidos pelas sanções não tem esse poder de fazer o Putin essencialmente cair, porque ele está com uma aprovação muito alta, ele está há muitos anos no poder, ele redesenhou as instituições de uma maneira a ter poucos freios às suas ações, com possibilidade de se estender no poder até 2032. Então, acho que as sanções não vão surtir efeito nesse sentido de destituição do regime do Putin. Vamos torcer para que as coisas se resolvam rapidamente. Agradeço, Matheus, obrigado aqui pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu que agradeço o convite, tá? Um prazer estar aqui. Adine, mais uma vez, nossa psicóloga, Matheus, nosso professor aqui presentes. Foi muito importante a gente bater esse papo aí sobre um tema tão presente hoje na vida do mundo todo. E a vocês que nos acompanham, o nosso agradecimento e a certeza de que estaremos aqui todos os dias para levar informação de qualidade a cada um de vocês. Um grande abraço, um grande dia.